Hoje, gente, eu vou gravar aqui com vocês a continuação do módulo de doenças causadas por reações de hipersensibilidade. Hoje eu vou gravar aqui para vocês a aula sobre hipersensibilidades mediadas por anticorpos do tipo não IgE, tá? Antigamente conhecidas aí como hipersensibilidade do tipo 2. Eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte, então, eu estruturei no início, revisando aí os conceitos do que é hipersensibilidade, as causas de hipersensibilidade, revisando rapidamente os tipos de hipersensibilidade que a gente tem, tá? Depois, entrando especificamente no tópico da aula, falar os mecanismos, então, gerais das hipersensibilidades mediadas por anticorpos não IgE, causando então dano celular ou tecidual. E finalizar aqui com essa primeira parte com algumas doenças já específicas, tá? Então, falar um pouco sobre as reações transfusionais, a púrpura trombocitopênica autoimune e a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Só revisando então alguns conceitos sobre as hipersensibilidades, então são sempre respostas imunológicas exageradas ou então inapropriadas em resposta a um estímulo produzido por um antígeno específico. Então são sempre mediadas por a resposta imune adaptativa, tá? Dentre as causas das hipersensibilidades, a Zuleika já mencionou algumas coisas com vocês na aula passada, então a gente tem aí a autoimunidade, então a quebra de tolerância central ou periférica, que induz então a ativação de células T ou linfócitos B, produtores aí de anticorpos. Eu tenho hipersensibilidades devido a reações a antígenos expressos por micro-organismos, então são reações que podem acontecer após infecções por micro-organismos. Eu posso ter reações a antígenos ambientais, não microbianos, então um exemplo disso já foi dado na aula passada, nas reações de hipersensibilidade tipo 1 ou as respostas alérgicas mediadas por IgE. E eu posso ter também reações de hipersensibilidade provocadas contra antígenos teciduais ou celulares heterólogos, ou seja, aloantígenos, que seriam então quando eu tenho a inserção dentro de um organismo, células ou tecidos provenientes de um outro organismo. Um exemplo aí, transfusões sanguíneas ou transplantes, ok? A Zuleika já mencionou para vocês a classificação das hipersensibilidades. Atualmente a gente classifica essas hipersensibilidades em aquelas mediadas por anticorpos do tipo IgE, também chamada de hipersensibilidade imediata, antigamente chamada de hipersensibilidade do tipo 1, hipersensibilidades mediadas por anticorpos não IgE, antigamente chamada de hipersensibilidade do tipo 2, hipersensibilidades mediadas por imunocomplexos, chamadas anteriormente de tipo 3, e aquelas onde eu não tenho participação de anticorpos, seria mediada por linfócitos T, e antigamente chamada de hipersensibilidade do tipo 4 ou hipersensibilidade do tipo tardio, ok? Especificamente falando aqui das hipersensibilidades do tipo 2, então são reações de hipersensibilidade causadas pela presença de anticorpos contra antígenos, então expressos em tecidos ou presentes na superfície de células, tá? Então são sempre antígenos que estão acoplados a alguma superfície. Podem ser antígenos expressos por matriz extracelular, células de tecidos ou células solúveis, tá? No caso, células sanguíneas. Normalmente eu tenho a participação dos anticorpos da classe IgG e IgM, mediando então essas reações de hipersensibilidade, e aí eu posso classificar essas doenças, essas reações em dois tipos, tá? Aquelas que esses anticorpos levam à destruição das células ou os tecidos,
que expressam esses antígenos, que são, então, reconhecidos por esses anticorpos, e essa destruição normalmente ela vai se dar pela ativação de complemento, ou então, no caso de células solúveis, células em suspensão, pela fagocitose dessas células, ok? E eu tenho uma outra classe de doenças causadas por hipersensibilidade tipo 2, ou mediada por anticorpos não IgE, cuja presença desses anticorpos leva à alteração da função de receptores expressos por células, ou então alteração de moléculas de superfície expressas por essas células. E a ligação, então, desses anticorpos vai alterar a função dessas moléculas, interferindo aí com o funcionamento dessas células ou dos tecidos, ok? Vamos passar a ver então agora de forma esquemática o que foi resumido aí no slide anterior na forma de texto. Tá? Então vamos primeiro ver aqui de forma geral os mecanismos de dano tecidual ou celular quando os antígenos reconhecidos aí como estranho pelo sistema imunológico são expressos na superfície de células que estão em suspensão. Por exemplo, hemácias, fragmentos aí de plaquetas ou mesmo leucócitos sanguíneos em suspensão, tá? Então, no caso aqui eu tenho uma hemácia que vai estar expressando um antígeno que é reconhecido como estranho pelo sistema imunológico na sua superfície, tá? Esses antígenos, então, vão gerar a produção de anticorpos, podem ser da classe IgM, aqui no caso uma IgG, que se ligam a esses antígenos, tá? A ligação desses antígenos vai, no primeiro momento, ativar a via clássica do complemento, via C1q, levando, então, ou à formação do complexo de ataque à membrana, que vai destruir diretamente essas células, ou então vai gerar a opsonização dessa célula por fragmentos C3b, como a gente já viu nas aulas de imunologia básica, tá? Esses anticorpos também ligados também vão servir de opsoninas. Quando essas células passam aí pelo baço, elas vão ser reconhecidas, então, por macrófagos residentes aí no baço, e esses macrófagos, através dos receptores de complemento ou dos receptores FC, vão reconhecer essas células, vão fagocitar essas células e, posteriormente, eu vou ter a destruição dessas células, levando, então, a processos, então, de remoção de hemácias ou de plaquetas ou mesmo de leucócitos da circulação sanguínea. Uma outra forma aí de dano tecidual por hipersensibilidade mediada por anticorpos não IgE é quando os antígenos são expressos por proteínas de matriz extracelular, tá? Então, eu tenho aí antígenos expressos ou que fazem parte dessa matriz extracelular, que vão ser reconhecidas como estranhas, e esses antígenos, então, geram a produção de anticorpos. Esses anticorpos, quando entram nesses tecidos, vão se ligar a esses antígenos, levando novamente aí à ativação da via clássica do complemento. Nesse caso, eu não vou ter geração de MAC, porque eu não estou tendo superfície celular, mas eu vou ter a geração de anafilatoxinas, aqueles fragmentos de C3A e C5A vão ser os mais importantes. Essas anafilatoxinas, caindo na circulação, vão atrair aqui para o local os leucócitos circulantes, particularmente vão ser importantes neutrófilos, que, quando entram aqui no tecido, vão reconhecer esses anticorpos via receptores FC. Eu tenho a ativação desses neutrófilos por esses receptores, o que vai fazer com que eles liberem aqui no tecido enzimas ou que produzam e secretem aí os reativos de oxigênio. Tudo isso, então, leva à inflamação e, posteriormente, dano tecidual ou celular. A última forma aí de mecanismo de dano tecidual por hipersensibilidade do tipo 2 é quando os antígenos são expressos na superfície das células do tecido, tá? Aí eu vou ter a interferência com esse tecido de duas formas. Numa primeira forma, o antígeno, então, expresso na superfície dessas células, é reconhecido como estranho, gera anticorpos e, novamente, eu posso ter aí o recrutamento de componentes do complemento e ativação desse complemento pela via clássica, tá? Nesse caso, como eu estou falando de superfície de células, eu posso ter a formação do complexo de ataque à membrana e já causar a destruição dessa célula, tá? Uma outra forma é gerar as anafilatoxinas, o C3A e o C5A, e com isso
atrair aqui para o local neutrófilos ou macrófagos que vão reconhecer essas células agora via receptor FC, tá? Lembrando, elas estão opsonizadas por anticorpos, então eu tenho a ativação dessas células pelos receptores FC, a liberação aqui no local de enzimas ou a produção de reativos de oxigênio, causando inflamação e a destruição das células que expressam esses antígenos e também de células aí vizinhas pelo processo inflamatório. Okay? Uma outra forma de interferência com a função de células teciduais que expressam antígenos reconhecidos como estranho é quando esses antígenos têm um papel aqui de receptores hormonais ou receptores de neurotransmissores, por exemplo, tá? Então, nesse caso, eu posso gerar anticorpos e aí, dependendo da classe de anticorpo gerada, eu não vou ter ativação do complemento, tá? Eu vou ter a ligação desses anticorpos que podem ter duas ações. Eu tenho anticorpos que têm ação que a gente chama de agonista ou anticorpos que têm ação antagonista. O que significa isso? Os anticorpos agonistas, quando eles se ligam a esses receptores, eles simulam a ligação do ligante desse receptor, tá? Então, eu vou estimular essa célula, simular a ligação desse ligante, fazendo com que essa célula, por exemplo, produza e secrete hormônios, certo? Ou eu posso ter anticorpos que bloqueiam esses receptores, então impedindo a ligação desses receptores com seus ligantes normais. E com isso eu tenho, então, a perda de função dessas células. São sinais, então, que bloqueiam a função dessa célula. De qualquer forma, essas células vão ter, então, alteração de suas funções, o que pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças. Nos próximos slides, agora a gente vai ver, então, na prática, algumas doenças onde esses mecanismos que eu acabei de falar para vocês vão ocorrer. Aqui nessa tabela eu tenho alguns exemplos de doenças causadas, então, por esse tipo de hipersensibilidade aí do tipo 2. Eu tenho aí a anemia hemolítica autoimune, onde o antígeno reconhecido são antígenos RH, presentes aí, então, na superfície da hemácia, e o reconhecimento desses antígenos leva, então, à destruição de hemácias por complemento à fagocitose da hemácia, como consequência eu tenho anemia. Eu tenho também uma outra doença chamada de púrpura trombocitopênica autoimune. Nesse caso, o antígeno está expresso na superfície de plaquetas. Como consequência, eu tenho fagocitose de plaquetas, a trombocitopenia, e isso, consequentemente, vai levar a falhas aí no processo de coagulação. Eu tenho uma doença autoimune chamada de síndrome de Gould-Pasture. Nesse caso, eu tenho o antígeno reconhecido, ele é um antígeno de matriz extracelular, então antígenos presentes aí na membrana basal, de tecidos. Esses anticorpos, quando se ligam à membrana basal, eles vão ativar, então, o complemento ou, então, neutrófilos. No caso, como esses anticorpos normalmente estão presentes na circulação, os tecidos mais afetados vão ser, então, os tecidos de glomérulo renal e tecidos pulmonares, onde normalmente a membrana basal é mais acessível a esses anticorpos, tá? Como consequência, eu vou ter, então, inflamação desses glomérulos renais ou, então, destruição aí de tecido pulmonar, causando hemorragia pulmonar. Um exemplo bastante conhecido que vocês devem saber é a doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal. Também aqui eu tenho reconhecimento de antígenos RH presentes no caso aí, na hemácia do feto durante a gravidez. Como consequência, eu vou ter novamente destruição de hemácias por complemento e fagocitose, levando então à anemia do feto, e eu posso ter algumas complicações, aí dependendo da extensão dessa destruição de hemácias, que seria a hidropsia fetal e o Kenneck-Deros. Eu tenho também as reações transfusionais, que vocês já devem ter ouvido falar e estudado aí, pelo menos no segundo grau. De novo, eu tenho reconhecimento de antígenos de hemácia, a destruição dessas hemácias por complemento e fagocitose, como consequência principal aí, a anemia hemolítica, tá? Eu também tenho
algumas doenças autoimunes, que são onde eu tenho reconhecimento aí agora de antígenos expressos em leucócitos, não então em células da série vermelha. A mais comum, então, é vasculite por um anticorpo chamado de anticorpo anti-citoplasma neutrofílico, levando então o reconhecimento dos neutrófilos por esses anticorpos, o que vai causar a destruição e degranulação desses neutrófilos e, como consequência, eu tenho aí inflamação de vasos, causando então vasculite, tá? E uma outra doença autoimune, que é relativamente comum, é a tireoidite de Hashimoto. No caso dessa doença, eu vou ter o reconhecimento aí de antígenos expressos por células da tireoide, levando à destruição dessas células, o que vai, como consequência, causar o hipotireoidismo, ok? Aqui nos próximos slides eu vou mostrar esquemas de algumas dessas doenças que eu mostrei na tabela anterior, só para exemplificar então os mecanismos imunopatológicos de hipersensibilidade mediada por anticorpos não IgE ou do tipo 2, tá? A primeira que eu vou mostrar para vocês seriam as reações transfusionais. Então elas vão ocorrer normalmente quando eu tenho uma transfusão sanguínea, onde eu faço a transfusão de um sangue cujas hemácias expressam antígenos não compatíveis, não do mesmo tipo do receptor, tá? O sistema mais comum aí que leva a essas reações transfusionais é o sistema ABO, que vocês já devem ter visto. Eu também posso ter reações transfusionais para o sistema RH e outros sistemas de antígenos de hemácia, que vocês devem estudar com um pouco mais de detalhe aí na hematologia, tá? Aqui, para exemplificar, o mais comum, que é o sistema ABO, tá? Então, a gente já viu isso, que assim que a gente nasce, então após a colonização pela microbiota, a gente começa a produzir anticorpos, que são chamados de anticorpos naturais ou isohemaglutininas, que são nada mais do que anticorpos do tipo IgM direcionados contra alguns carboidratos expressos aí por micro-organismos comensais, mas que têm a mesma estrutura de antígenos de glicoproteínas que a gente expressa em nossas hemácias, tá? Então, a gente tem lá dois tipos de antígeno mais importantes, o antígeno do tipo A, o antígeno do tipo B, e aí eu tenho lá os tipos sanguíneos A, B, AB ou O, que vocês já viram pelo menos no ensino secundário, eu não vou ficar entrando em detalhes nisso, tá? O que acontece de qualquer forma? Quando eu recebo um sangue com um antígeno não compatível, né? Então, com um tipo sanguíneo diferente do meu, esses anticorpos naturais, que já são pré-formados e estão na minha circulação, aqui da classe IgM, eles vão reconhecer os antígenos expressos nessas hemácias transfundidas, vai ocorrer a ligação dessa IgM na superfície dessas hemácias, e aí eu vou ter então a ativação do complemento na superfície dessas hemácias. Eu tenho logo aí no início da ativação da cascata do complemento, eu tenho a liberação daqueles fatores inflamatórios, então das anafilatoxinas, o C3A e o C5A são os mais importantes. Essa liberação dessas anafilatoxinas vai causar aqui a ativação de células do sistema imunológico ou de células endoteliais, então monócitos, neutrófilos principalmente, e células endoteliais, que vai causar então a liberação de citocinas e quimiocinas por essas células, tá? Essas citocinas são aquelas citocinas inflamatórias que a gente já estudou lá no processo inflamatório, e a liberação dessas citocinas junto com a ativação do endotélio vai causar então dano do endotélio, aumento de permeabilidade vascular, vasodilatação, e eu posso ter aí como consequência a hipotensão, febre e coagulação intravascular disseminada.
Ok? Então, aqui logo no início da ativação da cascata do complemento. Quando eu tenho a finalização aqui da ativação da cascata, eu tenho lá a formação do complexo de ataque à membrana na superfície dessas hemácias transfundidas e a destruição, então, dessas hemácias com consequente, então, lise, liberação aí da hemoglobina, liberação então de M, e essa liberação maciça de hemoglobina na circulação vai acabar prejudicando então aqui o sistema de filtração dos rins, tá? Isso vai causar então diminuição drástica de hemoglobina aqui no sangue, então é uma hemoglobinemia. Eu vou ter aqui a hemoglobinúria, que seria a liberação de hemoglobina aqui pelos rins, mas como eu vou ter uma quantidade muito grande de hemoglobina sendo liberada ao mesmo tempo, eu vou ter aqui um processo de inflamação aí do rim com vasoconstrição dos vasos renais, remoção aqui de óxido nítrico devido à ativação do endotélio, inflamação então aí dos túbulos renais, causando necrose aguda e como consequência mais importante aqui, que pode muitas vezes ser fatal, o processo aí de insuficiência renal. Tá? Isso aqui ocorre muito rapidamente após a transfusão de sangue incompatível. Tá? Atualmente, devido à tipagem maciça aí de sangue, essas reações são pouco frequentes, mas em algumas situações elas ainda podem acontecer, ok? Eu tenho ainda uma reação transfusional que é chamada de reação transfusional tardia, então aquilo lá acontece muito rapidamente, porque aqueles anticorpos já estão pré-formados, mas eu posso ter ainda consequências que vão se manifestar alguns dias ou até semanas após essa transfusão incompatível, tá? Nesse caso, eu posso ter aí a formação agora de anticorpos não IgG, não IgM, mas daí da classe IgG contra antígenos expressos aí por essas hemácias, porque essas hemácias, algumas delas vão permanecer aí na minha circulação e vão estimular aí o sistema imunológico para a troca de classes, tá? Eu posso ter aí um processo de ativação aí incompleta do complemento por essa IgG, lembrando que a IgG ela é menos eficiente na ativação do complemento do que a IgM, e aí eu vou ter ou ativação incompleta com opsonização por C3, ou então a opsonização por essa própria IgG, desculpa. Quando essa hemácia opsonizada aí passa pelo baço, eu tenho a fagocitose aí por macrófagos e a destruição dessas hemácias diretamente por macrófago. Eu posso ter também a formação aí de esferócitos por perda aí de hemoglobina por essas hemácias e a hemólise vai liberar aqui no ambiente o EM, que vai formar aí, vai ser metabolizada, formar a bilirrubina não conjugada, a conjugação da bilirrubina ali no fígado e a secreção dessa bilirrubina então aumentada na forma de urobilinogênio ou estercobilinogênio. Olha só que palavras boas para fazer forca também. Isso ocorre naturalmente, tá? Só que como eu tenho aqui, às vezes, a geração de muita bilirrubina, eu posso não ter o processo de excreção sendo feito de maneira adequada e, como consequência, eu posso desenvolver a icterícia, tá? E como continuo tendo destruição de hemácias, eu também vou ter a anemia por essa reação transfusional tardia. Uma outra doença causada pela expressão de antígenos na superfície de células em suspensão, então é a púrpura trombocitopênica autoimune. Ainda não se tem muito definido qual é a causa dessa doença, mas o que acontece é que eu tenho então a geração de um autoanticorpo que vai ser gerado, então aqui normalmente é da classe IgG, que vai reconhecer antígenos expressos aí na superfície de plaquetas, ok? Essa opsonização então das plaquetas vai fazer com que eu tenha a fagocitose
dessas plaquetas, ok? Muitas vezes eu tenho uma amplificação dessa minha resposta autoimune, porque antígenos dessas plaquetas que são fagocitadas vão ser apresentadas para linfócitos TCD4, que vão ser estimulados, vão cooperar aí com o linfócito B para produzir mais anticorpos, tá? Esses autoanticorpos vão amplificar, então, aqui a destruição das plaquetas. Ao mesmo tempo, eu posso gerar anticorpos que reconhecem, então, antígenos presentes aí na superfície dos megacariócitos, então, que são os precursores das plaquetas, e eu posso ter, então, aí agora também interferência com o processo de maturação ou destruição dos megacariócitos, o que vai contribuir ainda mais para a diminuição da plaqueta na circulação, ok? Existem alguns estudos que mostram que eu também posso ter um papel aí de linfócitos T citotóxicos, principalmente aqui para diminuição ou inibição aí da diferenciação de megacariócitos, mas esse mecanismo ainda não está muito bem descrito. Ok? Como é que eu faço o diagnóstico aí da trombocitopenia autoimune? Então, o diagnóstico é basicamente por exclusão. Então, é quando eu tenho uma diminuição de plaquetas de forma isolada. Então, o único sintoma aí do paciente é a diminuição das plaquetas na circulação, sem que eu consiga identificar uma outra causa, tá? O tratamento normalmente está associado com transfusão de plaquetas, principalmente para a recuperação imediata aí do paciente, mas eu começo também a fazer o tratamento aí com os glicocorticoides para diminuir essa resposta inflamatória, principalmente aqui a proliferação dos linfócitos B e de linfócitos T, para diminuir a produção dos anticorpos. Eu posso também fazer o tratamento com a imunoglobulina intravenosa, o que vai diminuir aí a produção desses anticorpos. Isso aqui eu vou deixar o mecanismo de ação da IVIG, eu vou deixar para discutir durante a discussão presencial, porque eu quero ver se vocês lembram, a gente já mencionou isso aqui uma vez para vocês, tá? Eu posso ter, em alguns casos muito graves que não respondem a esse tratamento, ter que fazer a remoção do baço, porque aí eu diminuo a fagocitose aí dessas plaquetas pelos macrófagos. Eu posso também fazer o tratamento com substâncias que estimulam a produção de plaquetas na medula óssea, então substâncias que a gente chama de agonistas de trombopoietina, que é uma das substâncias que induz aí a produção de plaquetas pela medula óssea, e eu também, hoje em dia, eu posso fazer o tratamento com alguns imunoterápicos. O rituximab, eu já falei disso para vocês em algumas outras aulas, é um anticorpo monoclonal que reconhece e destrói especificamente linfócitos B. Como aqui o caso é uma doença autoimune causada pela produção de anticorpos, destruindo-se os linfócitos B, eu acabo diminuindo a produção desses autoanticorpos, ok? Bom, para finalizar aqui a primeira parte da aula, eu vou falar um pouco com vocês sobre eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, uma doença que provavelmente vocês já ouviram falar, tá? Então, essa doença ela vai acontecer quando eu tenho aí uma mãe que tem, então, hemácias RH negativas, ou seja, que não expressam aquele antígeno D. Tá? E essa mãe, então, gera uma criança que tem hemácias com RH positivo, ou seja, que apresentam na sua superfície o antígeno D. Tá? Na primeira gestação, então na primeira gravidez, normalmente não ocorre nenhum problema, porque não há comunicação entre a circulação da mãe e do feto, então não há contato com esses antígenos RH. Tá? Então, a criança normalmente não tem nenhum problema, com raras exceções onde ocorre, por exemplo, alguns problemas onde ocorre essa ruptura de placenta ou alguma comunicação dessas hemácias da criança com a mãe. Tá? Mas na primeira gestação, normalmente isso não dá problema. Quando eu tenho, então, o parto, normalmente, durante o parto, eu tenho algumas hemácias da criança, então, RH positivas, que entram em contato agora com a circulação
da mãe, tá? Nesse processo, então, essas hemácias vão servir como antígenos, vão ser reconhecidas como estranhas, e eu vou ter, então, a sensibilização da mãe e a produção de uma resposta imunológica, particularmente aí com a produção de anticorpos IgG. Esses anticorpos vão permanecer, então, e os plasmócitos produtores desses anticorpos permanecem, então, no corpo da mãe. E quando eu tenho uma segunda gravidez com também uma criança portando o RH positivo, eu vou ter agora a passagem desses anticorpos da mãe para a circulação fetal via placenta, então anticorpos IgG, lembrando que eles atravessam a placenta. Então, após essa transferência, eu vou ter agora o reconhecimento das hemácias da criança por esses anticorpos. Tá? Esse reconhecimento leva então à destruição massiva dessas hemácias da criança, causando aí como consequências a anemia hemolítica. Tá? Essa anemia ela vai depender aí de grau, então eu posso ser uma anemia que é simplesmente posteriormente resolvida, mas eu posso ter complicações como a hidropsia fetal, eu posso ter aí o acúmulo de bilirrubina nos tecidos da criança, o que pode levar a algumas complicações, principalmente quando eu tenho acúmulo dessa bilirrubina no tecido nervoso central, causando, por exemplo, alterações cognitivas ou retardo mental dessas crianças. E o queniqueterus fetal também pode ser uma consequência bastante importante em algumas crianças. Como é que eu faço aí o diagnóstico da eritroblastose fetal? Então, primeiro, eu vou ter que fazer aí a tipagem sanguínea da mãe e da criança, uma mãe RH negativa e um filho RH positiva, que nasçam aí com características clínicas compatíveis. Eu já vou fazer o diagnóstico presuntivo, mas se eu quiser realmente saber se essa criança está portando, então, anticorpos anti-hemácias, anti-RH que passaram da mãe para ele durante a gestação, eu vou usar testes que a gente chama de testes de Coombs, tá? E aí eu tenho dois tipos de teste de Coombs. Um Coombs, que é chamado de Coombs direto, que é justamente feito para ver se as hemácias da criança estão opsonizadas, então, com anticorpos maternos. Como é que é feito isso? Então, assim que a criança nasce, ou então ainda durante a gestação, eu posso fazer aí a coleta de sangue de cordão, que não é muito indicado, porque é um procedimento invasivo, mas eu posso então coletar as hemácias da criança, e se essas hemácias da criança estiverem recobertas com anticorpos, eu vou fazer a detecção de que forma? Eu pego essas hemácias, adiciono em um tubo, então no laboratório, anticorpos anti-IgG, então nesse tubo. Então esses anticorpos anti-IgG, eles vão se ligar a esses anticorpos presentes nas hemácias da criança, o que vai promover a aglutinação dessas hemácias aí no tubo, tá? Então, um teste onde eu tenho aglutinação das hemácias da criança após a adição do anticorpo é um teste de Coombs direto positivo, tá? Eu tenho uma outra forma de Coombs, que é chamado de Coombs indireto. Nesse caso, ele é feito para saber se a mãe produziu ou se ela tem na circulação anticorpos anti-RH, tá? Então, o que eu faço? Eu coleto o soro da mãe, que vai ter ou não a presença de anticorpos, vou pegar, então, esse soro, misturo hemácias RH positivas, isso eu faço num tubo de ensaio, ok? Se na mãe tiver os anticorpos circulantes, esses anticorpos vão se ligar às hemácias, eu adiciono, depois disso, aquele mesmo anticorpo anti-anticorpo e observo se ocorre ou não a aglutinação. Se ocorrer a aglutinação, é porque no soro da mãe eu tinha esse anticorpo pré-formado, tá? Então, para que ele é usado? Ele é usado principalmente para ver se, após uma primeira gestação, a mãe produziu, ela foi sensibilizada, então, pelo sangue do primeiro filho.
tá bom? E aí eu posso ter, por exemplo, mais cuidado numa segunda gestação, no caso, tá bem? Atualmente, a eritroblastose fetal ela é uma doença um pouco mais rara, porque existem procedimentos que diminuem ou então impedem a ocorrência, a sensibilização de uma mãe RH negativa contra sangue RH positivo. Qual que é esse procedimento? É a administração, após o parto dessa primeira criança, de anticorpos anti-RH na mãe. Então, assim que a mãe tem o filho, eu pego um soro contendo, então, anticorpos anti-RH e injeto na mãe. O que vai fazer esses anticorpos? Eles vão, então, encontrar na circulação da mãe as hemácias RH positivas e vão causar então a destruição dessas hemácias ou por fagocitose ou por ativação de complemento, tá? Como elas vão ser destruídas rapidamente, eu não tenho tempo de fazer a sensibilização da mãe, ok? E com isso eu diminuo muito a chance de essa mãe produzir anticorpos contra RH. Tudo bem? Bom, com isso eu termino aqui a primeira parte dessa aula. Assistam a seguir a parte B, ok? Até mais.